Eu tô lendo, gente, porque eu falei assim, eu preciso fazer uma colinha pra explicar melhor, né? Porque eu não sei falar pra vocês assim. Senão eu ia falar só o que eu tive, os sintomas, o que eu tomei, pronto. E vocês iam ficar sem saber direito o que é. Gente, os ciclos menstruais irregulares, né? Perdão, alguns sintomas comuns é possível, né? Que são os ciclos menstruais irregulares, é o que eu tinha, com mais de 35 dias de intervalos, a menstruação atrasada ou amenorreia, a produção excessiva de hormônios masculinos, é o que eu tenho demais, gente. Eu tenho muito pelo nas pernas, no braço, axila. Então, assim, eu tenho que estar sempre me depilando, porque eu tenho muito pelo. Tem um pouco assim também no rosto. A produção excessiva de hormônios, né, masculinos, igual eu falei, que é o surgimento excessivo de pelos faciais e corporais, acne intensa, calvície e até obesidade. Então, assim, no meu caso, eu tive o ciclo menstrual irregular, eu tenho os pelos, né, muito pelo. Tipo assim, eu me depilo com... É rápido, nasce rápido, entendeu? Com 2 dias pode já depilar, já tá grandinho os pelos. Muita acne, eu tô com muita acne Ou no seja, rosto. realmente é a progesterona que tem Progesterona demais que no corpo. porque eu tenho mais hormônio de homem. Isso eu descobri também novinha. Eu era bem novinha, eu descobri que eu tinha muito hormônio de homem. E que é por causa dos pelos e tal. E muita acne, né? Eu tenho muita acne, assim, me dá na cabeça, me dá nas costas, assim, aqui assim, né? No colo. No colo, assim, nessa parte aqui. Assim, muita, eu tenho muita acne. Calvície eu não tenho, né? E nem a obesidade, né? Eu sou magrinha desde sempre, beleza? Genética. Genética. Bem, os tratamentos, né? Como que você pode tratar? Se você apresenta, né, alguns desses sintomas, mulherada, é importante que você procure o médico imediatamente, né? É importante eliminar as outras, porque você indo no médico, você vai conseguir diagnosticar se você tem outros tipos de doença também, tá? Que é muito parecida com a síndrome dos ovários policísticos. Após essa primeira etapa de diagnóstico, é iniciado o tratamento de gestão dos sintomas da doença. Então, quando você vai no médico, passou por essa etapa de diagnóstico e tudo, aí sim vai iniciar o seu tratamento, tá bom? Dependendo da avaliação clínica, é possível tomar um anticoncepcional, né, contraceptivos, para regular a menstruação. E para as mulheres que desejam engravidar, são utilizadas medicações introdutoras da ovulação e acompanhamento associado a relações programadas, ou seja, relações sexuais programadas. Outras possibilidades para mulheres portadoras da síndrome dos ovários policísticos engravidarem estão nas técnicas de reprodução assistida de inseminação artificial ou a fertilização in vitro, tá? Então, gente, é só um resumo agora e depois eu vou falar como que eu fiz o meu tratamento, tá bom? Então, as pessoas podem ter essa ausência, né, da menstruação anormal, curta, leve, intensa, irregular, tá? Excesso de peso, obesidade, então a acne ou pele oleosa, isso é muito comum, entendeu? Ter todos esses sintomas. É comum também a infertilidade, que foi no meu caso, características inadequadas masculinas, né? Ou seja, você tem hormônios masculinos. Depressão, eu sempre tive depressão, desde menina eu sempre tive depressão. Pelos indesejados ou queda de cabelo, né? Infelizmente, muitas mulheres têm queda de cabelo e às vezes não sabem por quê. Tem muita acne, tem obesidade, tem queda de cabelo e não sabe por quê. Essa doença, gente, ela é muito séria. Porque se a mulher não se cuidar, não tratar, ela pode até ter câncer, diabetes, tireoides, entre outras doenças. Então isso é muito sério. Então você precisa ir ao médico. Você sentir um sintoma, você
algum desses sintomas, vai ao médico. Não deixa, gente, não deixa, porque isso é muito sério mesmo, tá? Bem, pessoal, a síndrome dos ovários né, tudo isso que eu falei pra vocês. Eu pesquisei um pouquinho, né, pra poder explicar, porque eu não saberia explicar totalmente. Em questão aqui que eu falei pra vocês da inseminação artificial ou fertilização pelo in vitro, eu não fiz nada disso, tá? Até porque, gente, isso é muito caro. Eu não tenho dinheiro pra fazer isso, tá bom? Não teria dinheiro pra fazer. Não teria dinheiro pra fazer isso. Mas eu vou dizer o que eu fiz, né? Qual foi o tratamento que eu comecei a fazer na época. E vou dizer o meu milagre, né? Também houve um milagre em toda essa história, teve um milagre aí. Bem, eu tomei o anticoncepcional, né, pra regular a menstruação e tudo. Porque quando eu fui no médico, ele falou comigo assim, ó, já que você quer engravidar, então eu vou te passar um comprimido. Você vai tomar esse comprimido num período de 3 meses e vai parar de tomar ele. Se você não conseguir engravidar com esse comprimido, você volta e aí eu vou te passar um outro comprimido, porque existem 3 comprimidos, isso o médico falando comigo, né? Que existia 3 comprimidos que seria ideal para engravidar para quem tem esse tipo de problema. E aí eu fui e comecei a tomar o Diane 35. Né? Gente, ele me fez muito mal no início. Qualquer remédio que eu tomo, eu fico igual uma gravidez. Imagina a pior gravidez que uma mulher pode ter, com enjoo, sentindo dor, pressão baixa. Pressão baixa. Pressão baixa. Pressão baixa. E a mulher só fica deitada, ela não quer fazer nada, e chorona, e a pior gravidez que pode existir. Não que é o filho que é a pior, não falo assim, sintomas, né, na gravidez. Eu tive tudo isso. E eu fiquei muito mal mesmo. Mas eu falei, eu vou insistir, vou tomar durante um mês. Porque eu sempre tomava, começava a tomar uma cartela de remédio, me fazia mal, eu às vezes corria pro hospital, tinha que ficar no soro, tomando remédio pra parar os vômitos, aquela coisa toda. E eu parava de tomar remédio, não segui em frente. Mas com o Diane não. Com o Diane na verdade, eu ficava muito ruim, tinha um pouco de enjoo. Eu tive a pressão baixa, né, que era 8 com não sei quanto lá, que não sei essa medida, como é que fala, mas eu tive a pressão baixa. Durante um mês eu fiquei bem mal, muito pálida, bem ruim mesmo, mas eu continuei tomando durante 30 dias. Depois dos 30 dias eu fiquei mais tranquila e tal. Só que aí, gente, eu não queria falar sobre esse assunto, não vou falar detalhadamente, mas eu me separei. Depois de um mês Depois de um mês não, eu tava tomando ainda essa cartela, né, do contraceptivo. Na primeira cartela eu me separei, né, do pai das meninas e tudo, tal, beleza. Aí foi-se embora um sonho, né, de ter filho. E eu fiquei muito triste, muito chateada na época e tal. Só que aí a gente separou, eu continuei tomando o remédio, porque foi bom, né, assim, com o passar dos tempos foi bom pra mim, porque a menstruação ficou bem reguladinha, as espinhas acabaram, gente, eu tinha uma pele lisinha, linda, minha pele, tinha toda bonitinha, e tudo. Então eu fiquei boa, fiquei com a saúde melhor e tudo, né, não tinha mais aquelas dores. Inclusive, falando pra vocês agora, eu tô sentindo muita dor na barriga. Então, assim, Mas, mãe, as espinhas você teve desde quando? eu sempre tive espinha. Sempre tive. Aí mas só tomando o anticoncepcional, que esse rosto fica que aí assim, meu rosto ficou tá limpo. assim agora. Não, eu tô com espinha. Parece. Tá pouco. Parece tá que... bem menos que antes. Sim, parece que está sem espinha. Parece que meu rosto está limpo, mas não. Só que não, tá, gente? Tem bastante espinha aqui do lado, assim. Eu passando a mão, eu sinto. Só que eu acho que é uma espinha mais natural, né? Porque aquelas lá é com a catrela, que ela fica no seu rosto, os caroços. Sim, é porque, gente, assim, também é um outro assunto. Espinha, não, nada mais, nada menos do que é cisto. Quando dá aquelas espinhas horrorosas, entendeu? Aqueles
esse trem nojento assim na gente. Aquilo ali é um cisto. Mas as uma minhas tá mais bactéria. assim, é muito cravinho, muita espinhazinha, sabe? Mas eu tenho bastante espinha ainda. Então, tomando remédio, eu melhorei. Então eu falei, você quer saber? Eu vou continuar tomando remédio. Não é porque eu tive caso com ninguém, nem nada disso não. É porque pra mim foi bom. Entendeu? Me regulou e melhorou bastante, os pelos diminuiu, então eu percebi que melhorou bastante. E foi o único remédio, assim, que apesar do primeiro mês eu ter passado muito mal, mas muito mal, depois de um mês eu fiquei bacana, entendeu? Fiquei beleza, aí não sentia muita coisa não. Às vezes pela manhã, assim, eu ficava meia estranha, né, porque a pressão caía, mas depois, durante o dia, eu ficava bem, beleza. Então, gente, aí eu tomei esse remédio, o Diane 35. Pessoal, olha, uma dica. Se você tem algum sintoma parecido com o meu, menstruação atrasada, não sei o que, tal, não vá direto pra farmácia comprar o remédio, não. Gente, vai ao médico primeiro. Eu tô falando que foi um remédio que o médico me passou, foi uma indicação dele que ele me passou, mas vai ao médico primeiro, tá bom? Porque às vezes pode ser outra coisa também, né? Pode ser outra coisa, às vezes você tá grávida e você tá achando que é síndrome dos ovários policísticos, entendeu? Porque tem mulheres que ficam grávidas menstruando. Isso nunca aconteceu comigo, mas eu já ouvi várias pessoas falar que ficou grávida menstruando. Então você tem que ir ao médico fazer exames pra você saber o que que é. E o exame que dá pra você saber, assim, direitinho, sobre, né, se você tem ovários policísticos ou não, é ultrassom, né, e a androvaginal também, dá pra você saber. Então são esse exame que você tem que fazer. Além de outros, né, de rotina, sangue, tudo, você tem que fazer todos os exames que o médico te pedir, tá bom? Para também descartar outros tipos de doença, né, porque às vezes você tem doença que é bem parecido com isso e você não sabe.